Começamos? Começamos a gravar agora, né? Então, bom, primeiro quero agradecer a presença de vocês. Eu sou o Thiago Hermano, né, do Clube de Negócios Canabusiness, que hoje vai trazer também aqui a presença, a participação especial de dois grandes profissionais que vão falar sobre o papel do profissional e da profissional acolhedora na terapêutica de cannabis medicinal. Nós estamos falando de uma carreira, nós estamos falando de uma nova profissão que surge diante da necessidade de entregar o medicamento, o acesso ao medicamento para o paciente, né? Que, de alguma forma, precisa hoje criar uma via crucis, uma via sacra tão grande para ele conseguir ter acesso a esse medicamento. E hoje nós vamos falar sobre 3 pontos de vista, né? Também quero trazer uma introdução a respeito do assunto, porque eu também passo por essa realidade, né, na minha família. Então, acho importante trazer para vocês a perspectiva de que nós podemos, de alguma forma, né, ter uma profissão hoje para acolhimento do paciente e reduzir os traumas. São diversos os traumas e a gente vai falando a respeito desse assunto. Claro que, com isso, geram-se oportunidades de carreira, oportunidades de trabalho e desenvolvimento de pequenas e médias empresas, né? Porque esse perfil profissional, de alguma forma, poderá trabalhar em associações de pacientes, poderá trabalhar para o paciente direto ou para empresas que, de alguma forma, tenham produtos e queiram dialogar melhor com o seu público-alvo. Tá? Bom, deixa eu trazer uma perspectiva para vocês a respeito do Clube de Negócio Canabusiness. Hoje, o Clube de Negócio Canabusiness está posicionado como um ambiente adequado para aprendizado profissional. Nós estamos muito preocupados em trazer um resultado técnico, trazer profissionais que, de alguma forma, colaborem para o desenvolvimento de uma indústria de cannabis, da cannabis no Brasil, medicinal e também industrial, do outro lado, saudável. E, claro, colaborando com o nosso país, colaborando com os profissionais que hoje estão no Brasil, buscando oportunidades profissionais, tá bom? Para a carreira e também para a vida. Esse tipo de ação tem muito mais a ver com uma missão também, né? Porque nós não estamos falando de trabalhar com qualquer perfil de mercado. Nós estamos falando de um mercado complexo, num país ultraconservador que é o Brasil. Pode parecer que não, mas vocês sabem que nós estamos e somos, né? Num país onde, na medicina, ainda não se falou do sistema endocannabinoide, mesmo sendo descoberto na década de 90, né? Até hoje não tem no currículo dos profissionais da medicina, e claro que hoje é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde e pela Organização das Nações Unidas como ciência, como medicina e como realmente um produto, considerado no Brasil produtos de cannabis, né? Mas medicamentos em outros lugares do mundo, né? Para ter acesso ao medicamento da planta cannabis extraído. Como conseguir isso? Então, quero trazer para vocês hoje uma perspectiva sobre os nossos convidados, né? Nós temos aqui o Leandro Negrete, que é Relações Públicas, é acolhedor de pacientes e também é paciente de cannabis medicinal. Leandro vai poder contar um pouco para a gente aqui as agruras para conseguir ter acesso a um medicamento, a um produto simples como esse que nós estamos falando, né? E, na sequência, nós teremos ali também a doutora Ana Isabel Carvana, né? Ela é advogada, especialista em colaborar, em mediar as relações entre pacientes, empresas, pacientes, planos de saúde, e conhece muito bem a realidade. Tem dezenas de processos hoje em judicialização de pacientes que estão buscando o direito a um produto em que muitas vezes não, que é negado hoje ainda pelo Estado, né, que é negado ainda pelos planos de saúde, que estão ainda entrando em conformidades, entendendo a necessidade de entregar esse medicamento. Felizmente, a justiça brasileira está sendo pró ainda, né, com muita coerência ao paciente medicinal, porque não faz nenhum sentido você proibir o acesso à saúde, sendo que esse é um dos 3 pilares da nossa democracia, né? Saúde, educação, segurança. Educação, terrível, segurança, que pânico, né? Então, nós temos que pensar na questão da saúde aqui, sobre isso que nós vamos falar hoje. Bom, então, caso vocês queiram se conectar mais ao Clube de Negócios Canabusiness, entre nas nossas redes sociais, nós vamos mandar aqui
no chat para vocês acompanharem também. Lancem perguntas durante a apresentação e que serão respondidas somente no final, tá? Então, eu peço para vocês, lancem perguntas ou guardem, anotem, e também vocês vão poder abrir o microfone, fazer pergunta, quem está ao vivo e quem não, né, depois vai assistir esse vídeo que vai ficar no canal do Clube de Negócios Canabusiness, né? Dando tudo certo e aprovado pelos nossos palestrantes após a apresentação, tá bom? Então, eu quero trazer para vocês, então, uma perspectiva agora ampla, pelo olhar do Leandro Negretti, que vai agora nos contar um pouco sobre a sua temática, o papel do profissional acolhedor na terapêutica de cannabis medicinal. Seja bem-vindo, Leandro. Agradeço mais uma vez por você estar aqui conosco nessa noite. Agradeço a doutora Ana Carvana também, que vai, na sequência, nos falar sobre o acolhimento jurídico, como isso ocorre, e a partir daí chegarmos a uma conclusão, que precisamos ter mais gente pensando nos pacientes e ajudando ele a chegar ao objetivo, ao medicamento. Bom, boa apresentação, Leandro. Obrigado, Thiago. Obrigado a todos que estão aqui hoje presentes. Obrigado, doutora Ana, por estar apoiando aí nosso projeto. Bom, eu sou o Leandro Negretti, como o Thiago comentou, eu sou Relações Públicas, paciente da cannabis medicinal. Eu tenho epilepsia refratária desde criança. Eu já faço tratamento com cannabis, já procuro e estudo sobre a planta há mais de 10 anos. E passei por muita coisa. Passei por muitos medicamentos, por muitos médicos, muitos tipos de tratamento. E eu já trabalhei com muitos projetos sociais. Eu tenho o meu projeto de pesquisa e de tratamento para mim, especificamente, para minha doença. Eu queria agradecer ao Clube de Negócios Canabusiness, mais uma vez, por proporcionar essa oportunidade para a gente de eventos e encontros e tá fazendo todo esse networking aqui, tá bom? Eu vou falar um pouco, então, sobre o acolhimento de pacientes de forma humanizada, como deveria ser, como a gente gostaria que fosse de uma forma correta, Hoje o paciente gasta muito tempo, muitas horas atrás de informações, de estudos, de conexões, E a gente pode oferecer isso de uma forma de acolhimento humanizado. O acolhimento dividido em diversas fases, onde um profissional vai orientar e garantir uma maior agilidade em todo esse processo. Porque o tratamento poderia até ser mais simples, Você chegar, passar no médico, faz um exame de DNA, que é o que hoje a gente tem, escolhe ali, vai lá, passa na farmácia, compra, mas não é tão fácil assim, A gente tem um processo aí muito burocrático, envolve muitos setores e tem muitas influências, Então, desculpa aí, eu fico um pouco nervoso. Leandro, só para te acompanhar, você está no slide Uma Visão, Acolhimento ao Paciente, ou você já vai para o próximo? Estou nesse. Tá bom. Quando for para o próximo, só falar próximo e eu vou passando aqui para você, tá bom? Pode passar para o próximo. Argumentos sobre tratamento a gente já tem desde antes de Cristo, Então, poderia ser muito mais simples o tratamento hoje com as plantas, A gente tem referências, inclusive, na Bíblia, Não vou ficar citando aqui, mas eu gosto muito de estudar, procurar pesquisas científicas, e esse também é um do nosso papel, Faz parte, acho, do papel do acolhedor, Pode passar para o próximo, Tio. Eu acredito que a cannabis ainda vai chegar em muitas instituições de pacientes que hoje não acreditam ou não têm apoio, e em muitos hospitais. Acredito que a gente vai ter também muita produção de cânhamo para produtos industriais ainda no Brasil. A cannabis, quando se procura, você quer a qualidade de vida, O paciente quer uma melhor qualidade de vida. É importante entender que existem várias categorias de pacientes ali. E essas categorias, elas podem gerar uma série de possibilidades, durante a terapia. Por exemplo, pode ser um paciente calmo, que rapidamente se adequa ao tratamento. Ele sente dor, ele não tem muitas consequências sobre a doença ou sobre o tratamento, e rapidamente ele já sente uma mudança física, uma mudança comportamental.
Geralmente pacientes autistas, pacientes com epilepsia, pacientes com Parkinson, eles têm uma resposta muito rápida, né? Isso não quer dizer que a pessoa já está ali curada, né? Falando assim de casos mais graves. Além da pessoa ter o efeito negativo ali da doença, ela ainda tem os efeitos adversos dos medicamentos, né? Que ela toma. E a cannabis ameniza muitos desses efeitos, né? Já logo de cara. Então, existem pacientes muito complexos, né? Tem pessoas que precisam ser cuidadas, né? Por exemplo, pacientes com Alzheimer, pacientes que já passam por algum tipo de tratamento mais invasivo, né? Eles já podem sofrer algum tipo de reação. Então, são pacientes que precisam de uma pessoa responsável ali para estar administrando o remédio, né? E é importante o paciente ter uma educação do que é a cannabis, né? Do como aquilo pode ajudar, né? E toda a dinâmica, né? Fazer toda a dinâmica do tratamento aí, né? Pode passar aí, Tim. Eu estou falando aqui de qualidade de vida da cannabis porque eu coloquei ali, né, diminuição de remédios. É o que se espera. Eu vou contar um pouco da minha experiência, tá? Que eu tenho epilepsia desde a infância, como eu falei. Antes do tratamento com a cannabis, eu mudava muito de remédio, né? Então, muitas vezes, o que a gente já comentou até em outras reuniões, muitas vezes o médico não... Até você encontrar um médico que vai te receitar ali, que vai te achar, te qualificar a um perfil, já demora um pouco. E, às vezes, você pega esse médico, ele te dá uma receita, você acha que está tudo bem, mas não está. Então, você ainda tem todo o processo para atrás do medicamento correto ali. E com esse acolhimento, eu acredito que a gente possa estar fazendo um trabalho mais direcionado, né? Depois que como eu disse, depois que eu iniciei o tratamento, eu consegui estabilizar muitos sintomas. Não consegui estabilizar ainda as minhas crises, eu ainda tenho um pouco de crise, mas elas são muito menores, são durante o sono, né? São menos intensas. E o tratamento, para ser correto, exato, você tem que seguir um planejamento, né? Tem muitos fatores que influenciam. Por exemplo, você tomar o medicamento na hora errada. Então, se está ali o medicamento, você tem que tomar a cada 12 horas, é a cada 12. Se você esqueceu, por exemplo, de manhã e de noite. Se você esqueceu de noite, não adianta tomar uma carga dupla da manhã, porque o organismo vai desbalancear todo ali. E na terapia com a cannabis, isso também interfere, né? Então, assim, achou a dosagem correta, tomar no horário certo, isso tudo interfere, né? Então, hoje a gente tem diversas opções de tratamento, né? Pode passar aí, Ti. Como eu disse, hoje a gente tem um exame de DNA que pode ser feito. E como a gente já tem a identificação das estruturas químicas, né, do componente da cannabis, esse tratamento pode ser muito mais direcionado, né? Você identifica ali com precisão qual o melhor canabinoide para o sistema do paciente. E esse interesse científico pela planta já vem desde 1965, né? Vou citar o professor Carlini aí, né? Que começou com toda essa parte de pesquisa. E é muito importante você ter esse equilíbrio, né? Entre o seu organismo e sintonia com o tratamento ali, né? Para estar acontecendo de forma correta. Pode passar aí, Tio. Durante esse tratamento, quando a pessoa procura o tratamento com cannabis, vem um monte de informações, né? E um monte de dúvidas. Onde que eu vou buscar? O médico... eu já fui maltratado por médico, por muitos médicos, né? Por associação, para comprar produto, se você deve falar com o advogado ou não. Então, nesse acolhimento, você já faz uma qualificação ali do paciente, já consegue direcionar ele, né? A ideia é a gente reduzir o tempo para você conseguir esse atendimento e esse medicamento também para dar início ao tratamento, né? E adequar esse tratamento ao seu organismo. Porque não é já logo de cara que você vai catar o medicamento e você tem que estabilizar ali um pouco, né? Tem vários fatores que influenciam
Às vezes a pessoa precisa de muito apoio. Pode passar aí, Tim. Então, mais uma vez falando, é importante o paciente ter uma educação de como é o tratamento, né? Para a gente conseguir uma qualidade melhor nesse atendimento. E o encaminhamento desse paciente para um profissional vai fazer com que o todo, né? A dinâmica toda seja mais ágil, né? Mais específico, o tratamento seja mais específico, né? Pode passar, Tim. Então, o que a gente busca, assim, é uma sustentabilidade, né, para todo esse sistema, né, para colaborar com o paciente, com o tratamento, né, para ele ter um melhor aproveitamento e também está ajudando o profissional que vai estar sendo indicado ali, né. Pode ser, por exemplo, no caso, a doutora Ana vai falar depois da parte jurídica, mas com esse tratamento a gente pode estar ajudando o médico a entender melhor, a estar achando um tratamento com mais precisão para o paciente e com foco mesmo de economizar tempo e recursos, né? O papel do acolhedor é gerenciar todas essas informações de forma clara para estar economizando aí, principalmente em recursos, né? Nem sei onde a gente está. Pode passar aí, Ti. Então, quando se fala de cannabis, a gente encontra todos aqueles fatores, né? E sempre através de acordos e cooperações e parcerias com empresas, os associados, os profissionais especializados no tema, tem uma padronização desse processo, né? Então, a gente tenta fazer isso de uma forma mais rápida. O que a gente tem no mercado hoje? A gente tem muitos processos, muitos produtos, né? Não só produtos, como temos bastante empresas, temos associações. Então, a gente tem a ideia de juntar tudo isso, né? E fazer um projeto onde a gente consiga economizar tudo isso, né? Paciente. Próximo. A nossa missão, né? Nossa missão é formar profissionais acolhedores para que possam recomendar esses produtos e esses profissionais, né? Indicar a parceiros que essas pessoas, esses acolhedores consigam ser comissionados e consigam gerar uma forma de renda ali, né? Além do paciente que vai conseguir ter o acesso ao medicamento mais rápido, né? E as tecnologias e os produtos ideais para a saúde, né? Desse paciente. Essa curadoria pode ajudar muito a reduzir no estresse gerado, né? Em todo esse processo aí. E não só durante a estabilização também da terapêutica, né? Da cannabis. O acolhedor pode estar atuando ali junto com o paciente e com a família. Paciente, próximo. Em resumo, ceder atenção, informar e conectar aos profissionais e as tecnologias certas reduz o tempo de acesso ao medicamento. A partir do primeiro contato com a equipe de acolhimento do Instituto Empresa, nós já começamos essa jornada com o paciente. Próximo, Tim. Depois que o paciente foi acolhido e orientado por um médico especialista, ele obteve a receita, já podemos indicar para eles algumas empresas, algumas associações, onde ele pode encontrar aquele medicamento específico para ele, né? Então, a gente sempre vai estar recomendando um especialista em saúde, né? Principalmente em cannabis. A gente recomenda também que você faça um teste de DNA, né? Para encontrar uma melhor genética ali e que faça um acompanhamento, né? Com o médico, certo? Ele está fazendo acompanhamento com esse médico pelo menos a cada 6 meses ou a cada 1 ano, gerando um relatório para ele de como está sendo o tratamento, né? E muitas vezes isso não é tão simples, né? A gente tem um certo tempo aí de espera e que às vezes incomoda demais. Próximo. Invadindo sua apresentação e só explicando aqui, pedido pelo sistema da Anvisa, né, que é um outro estágio sobre o cenário ideal que você estava comentando, só para complementar para quem está assistindo. Bom, passando para o próximo.
Então, em resumo, assim, o paciente precisa encontrar um equilíbrio, né? Ele tem todas aquelas responsabilidades a fazer, às vezes é um responsável pelo paciente que tem que estar administrando aquilo. Como eu falei, tem os perfis de pacientes, às vezes o paciente tem algum problema que é um pouco mais delicado de ser tratado. Então, a proposta do acolhimento é estar fazendo esse apoio, né, ao paciente, que é o responsável, né? E procuramos empresas, procuramos pacientes, procuramos representantes do terceiro setor para nos apoiar e nos ajudar nesses projetos, né? Próximo time. Eu gostaria muito de agradecer ao time do Clube de Negócios Canabusiness, a parceria que a gente tem com as associações. Eu tenho algumas associações parceiras, eu não citei ninguém aqui, não citei nenhum médico também, para acabar não esquecendo de alguém e não gerar algum conflito aí. Mas eu agradeço às associações que trabalham até hoje, tá? Eu indico muitos pacientes, tem muita gente que me procura e eu faço indicações, e a gente está tentando estruturar isso tudo para que isso aconteça de forma mais rápida, né? Então, quem tiver alguma dúvida sobre acolhimento, pode falar comigo, tem o meu contato pessoal aí, o meu e-mail, tá? O meu telefone. Sobre a Brascan, é um outro projeto também, que é o projeto pessoal que eu tenho da epilepsia e da cannabis, tá? E queria agradecer também o pessoal da ABICAM, que é a Associação Brasileira da Indústria da Cannabis, que tem nos apoiado aí em vários projetos, não só nesse projeto, mas em outros também. E eu acho que é isso, pessoal, tá bom? Mais uma vez eu agradeço a todos aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem quanto a acolhimento, quanto a medicamento, a parte clínica, a parte de paciente, aí eu posso estar ajudando. E a parte jurídica, acho que a doutora Ana vai dar uma explicação para a gente aí. Perfeito, Leandro. Parabéns pela apresentação, né? É importante ter um ponto de vista do paciente, de quem já pratica acolhimento e também quem conhece as dificuldades e, ao mesmo passo, os atalhos, né, para chegar lá. É muito estranho falar de atalho num mercado onde você deveria ter o acesso direto do paciente, mas não se tem, né? Quem vai poder, na sequência, explicar para a gente, né, como esse processo pode ocorrer, né, é a doutora Ana Carvana. Ela é advogada, especialista em direito regulatório, em direito regulatório e da saúde. Ela é mestre em saúde coletiva, com ênfase em políticas e economia da saúde pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e é presidente da Camacan Latam, a primeira instituição especializada na administração dos métodos adequados para a resolução de conflitos em cannabis e saúde, tanto no Brasil quanto na América Latina. Então, doutora Ana, seja muito bem-vinda e boa apresentação. Também, na verdade, você não vai ter uma apresentação visual, mas você vai trazer conceitualmente o acolhimento jurídico. Fique à vontade para apresentar-nos como funciona esse acolhimento. Leandro, nossa, muito boa apresentação. E agradeço até as informações compartilhadas por você, né? Que, como paciente, é muito rico, né? Da parte do paciente, dar toda essa experiência, né? Como é que é passar, encontrar né? Até alcançar o tratamento, né? E o que eu vejo, né, Tiago, e Leandro, assim, como eu tenho muitos processos no ramo da saúde, né, que eu fui advogada de plano de saúde a partir de 2013, eu entrei no contencioso civil em face de planos, e desde 2017 que eu tenho processos para cobertura da cannabis medicinal, isso são mais de 100 que eu tenho, principalmente em face de planos de saúde, também tem em face do SUS. Então, quando as pessoas me procuram, eu vejo realmente que o advogado acaba também fazendo esse papel do acolhimento, né? Que as pessoas elas vêm perdidas mesmo, né, Leandro? Vêm com essa... Elas não sabem, é tudo muito novo, né? Então, se tiver essa parceria do seu acolhimento com o jurídico, só tem a ganhar, né? Que você acolhe, diz as possibilidades de tratamento, como
como o êxito em sua vida, né, que teve esse êxito do tratamento, e a pessoa, muitas vezes, dependendo do produto que ela vai utilizar, ou o teste genético, né, que também tem um custo, a pessoa acaba não dando continuidade no tratamento, ou em todas né, por exemplo, né, o teste, enfim, outros acessórios do tratamento por questão financeira. E a questão da dificuldade financeira é uma realidade, principalmente após pandemia, né? O poder aquisitivo das pessoas realmente foi muito afetada, principalmente, enfim, quem na classes mais necessitadas ficou mais necessitado, a classe média ficou mais em dificuldade financeira. Então, a pessoa... E nisso também, nesse período pós-Covid, foi desenvolvido também, né, doenças mentais, doenças né, de fibromialgia, esclerose múltipla, enfim, decorrência da doença do Covid, né, os reflexos, né, da doença. Então, tem tido também essa demanda reprimida pós-Covid, muito pleiteando a cobertura do tratamento, né, Leandro? Muita procura, assim, muita ansiedade, muito síndrome do pânico, né? Saúdes mentais, assim, questão de saúde mental, questão de dor no corpo, né? Dores, né? Enfim, e mal-estar também, né, Leandro? Eu imagino como você deve estar sendo procurado, né, dessa questão do... De uma forma assim bem informal, aparecem pacientes para mim de todos os casos. Assim. Apareceu esses dias uma paciente de 40 anos com praticamente 70% de câncer, né, de tumor no pulmão, e ela não tem a irmã dela que cuida, e ela não aceita nenhum tipo de tratamento. Ela está totalmente agressiva, e aí acontece, tem essas situações, né? Como você falou da questão, a questão social e econômica. Tem pacientes que aparecem, às vezes, pedindo ajuda para mim, você vai ver, é mãe de 3 filhos, não tem condição nenhuma. Como que a gente orienta essa paciente a passar por uma consulta, a fazer um exame de DNA, a comprar um medicamento, e não só, né? Depois que você fez todo esse processo, a gente precisa ter um planejamento para dar continuidade no tratamento. Porque, igual o Thiago falou, às vezes eu preciso só de 4 gotas por dia. Ótimo, você estabilizou com 4 gotas, fica 4 gotas, é um vidro por mês, você já tem ali o quanto você vai gastar por mês, né? Então, você já planeja para o próximo mês, já comprar o outro vidro, mas tem pessoas, como a gente falou ali, né, Ana, como você estava falando, a gente precisava classificar esses pacientes, né, por categorias, né? E esse acolhimento, esse início que você faz, né, Leandro, sabendo e dando a explicação de uma pessoa que utiliza o tratamento, né, que iniciou uma qualidade de vida com tratamento, com o produto da cannabis, então você já demonstra um caso realmente real. Isso passa uma confiança, né, para o paciente. Quem te procura, poxa, está passando pela mesma situação que eu, teve um sucesso no tratamento, e nisso você vai dando confiança, aí você, a pessoa, né, com essa empatia que você tem, e entra na questão jurídica, assim, né, que a pessoa realmente pode chegar para você e falar assim, Leandro, realmente eu não tenho condições de arcar com essa cobertura. Né, dependendo do produto que for receitado pelo médico, aí nisso entra a questão jurídica das coberturas. Felizmente, o judiciário tem dado decisões favoráveis para a cobertura, em face de planos de saúde, em face também do SUS. A gente teve 2 decisões do STF e do STJ nesse ano, que foram importantíssimas para essa área, né? O STJ reconheceu a obrigação dos planos de saúde na cobertura do tratamento com a cannabis, e isso com a
porque os planos diziam que não tinha registro, então o STJ reconheceu que a autorização excepcional de importação é suficiente para haver a obrigação. Claro, não é só ter a autorização e um laudo, né? O laudo tem que especificar a importância do tratamento, como é imprescindível, a ausência, o que pode desencadear, eu acho isso importantíssimo, né? Na solicitação médica, destacar o que pode desencadear na ausência desse tratamento. Então, demonstrando essa complexidade de tratamento, os juízes e desembargadores, a procuradoria, os promotores têm dado decisões e pareceres favoráveis à cobertura do tratamento da cannabis medicinal. E esse movimento da judicialização é interessante porque isso força entrar no rol da ANS, né, como um tratamento obrigatório, e força também entrar no rol do SUS. E o interessante também, né, Tiago, que os municípios, né, têm, independente de estar na lista do SUS, eles estão lançando licitações para cobertura do tratamento, né? Então, eu vejo que vários municípios, estados, enfim, em âmbito municipal e estadual, têm dado a oportunidade de suas secretarias de saúde fornecerem esse tipo de cobertura de tratamento através de licitações. Então, eu estou vendo que vários municípios e estados já estão se movimentando, não esperando entrar na lista do SUS. E, Leandro, essa filtragem que você faz, né, onde você passa confiança do tratamento, né? Você fala, olha, vai, né, tem tudo para ter êxito, é importante, né, a pessoa... E você direcionar, dependendo do produto, ao advogado, né? Falar assim, olha, se a pessoa tiver advogados de confiança, o acolhedor jurídico também pode passar, não necessariamente o acolhedor jurídico vai entrar com o processo, não é isso, mas até se a pessoa tiver um advogado de confiança, o acolhedor jurídico também pode dar esse direcionamento, essa consultoria ao advogado de confiança da parte, né? Para mostrar também para essa parte que não é nada está sendo forçado, né? Que às vezes até você fala, tem um advogado, aí pensa assim, tem esquema, tem, né? Não é isso. O acolhedor jurídico também pode ser um consultor jurídico do advogado de confiança da pessoa, né? Então, todo esse conhecimento jurídico que passe para o paciente, isso empodera ele, né? Ele vai adquirindo conhecimento, adquirindo confiança, e ele sabe que, entrando com o processo, há grande possibilidade do seu tratamento ter cobertura, não ser interrompido, né? E eu imagino, né, Leandro, a quantidade de pacientes que procuram você, né, que possam estar em dificuldade, assim, até para arcar com a cobertura do tratamento, né? Aí, nesse caso, você sempre fala dessa questão jurídica, dessas decisões. Ana, quando a gente conversa, quando eu falo dessa parte de acolhimento do paciente, nesse perfil que a gente faz dele, já vai perceber, né? Ou através de um questionário, ou através de conversa, se ele vai precisar de um advogado ou não, né? Então, como eu falei, ali na qualificação, né? Se ele vai precisar de um médico mais especialista, ou é um caso mais simples. Não, é um caso mais complicado, de plano de saúde. Então, peraí, então o processo é esse, né? É encaminhar o paciente ali por aquele processo, porque senão ele fica perdido. Ele não sabe se ele fala com o advogado, às vezes perde um tempo, marca a hora com o advogado, fala com o advogado, mas não era para ele ter falado com o advogado, era para ele ter primeiro falado com o médico, né? Já ter pego o laudo, já ter pego todos os exames, aí você vai no advogado, né? Você economiza um tempo, igual você falou, precisa de laudo, precisa da autorização da Anvisa,
precisa falar o porquê você precisa daquele medicamento, você tem que ter um histórico já de receita. Eu passei por esse processo, né? Então, assim, eu tive que juntar muito documento para levar. Eu juntei todo o histórico que eu tinha ali para dar na mão do advogado, né? Você sabe, Leandro, que essa semana 3 pacientes me procuraram com interesse pelo tratamento a cannabis, por terem tido ciência na mídia. Aí me procuraram, aí eu sempre perguntava, você tem a solicitação médica, você tem autorização? Eles não sabiam completamente nada. Eu falo, não, eu sei que vai ser bom para mim, mas eu não sei o caminho. Você tem algum médico para me indicar? Você sabe como fazer? Aí, nesse caso, com certeza eu vou te caminhar essas pessoas, né? Que a gente faz esse trabalho em conjunto, né, Leandro? Eu te encaminho esses pacientes que me procuram, que realmente não tem ciência como é que faz, e nisso a gente faz esse trabalho em conjunto, né? Você faz toda essa anamnese, sabendo até, ajudando qual especialista a ser indicado, né? E nisso, ajudar na autorização sanitária também. Muitas vezes também a pessoa já tem uma senha e um cadastro no gov.sus, mas perde a senha. Também você ajuda a recuperar essa senha, a acompanhar a autorização sanitária. Aí, quando sai a autorização sanitária, você conversa com o paciente, vê qual é a condição financeira, qual o interesse dele, né? Se é um produto de uma associação ou um produto importado, ou produto, né, disponível nas farmácias, e você vai encaminhando, me encaminha para essa questão jurídica, e a pessoa também tem mais subsídios e informações para decidir o que é melhor para ela, né? Não, com certeza, Ana. O processo é isso mesmo. Tem gente que às vezes só ouviu falar ali e ele já procura e acha que sim, também que já vai salvar a vida dele. Fala, vou tomar um medicamento, ele acabou todos os meus problemas. Então, é importante o paciente ter essa educação, né? Saber o que é o tratamento, né? E tudo que a gente já passou, né? De história, eu acho super importante. Você ter esse balanceamento, né, das áreas, do equilíbrio do paciente com a história, com o que ele precisa, com o profissional, com a associação, né, fazer o planejamento. Às vezes, como eu falei, a pessoa é um responsável que cuida, o paciente não sabe nada. Às vezes pode ser um paciente que tem problema de demência ou algum caso mais grave, né? Eu sei que são vários fatores aí que interferem, né? E interessante, né, Leandro, que uma auditiva ativa, né, só de você ouvir o paciente, saber por que ele está passando por isso, ter essa atenção, né, que já começa a cura, né, também, né, Leandro? Você já vê, a pessoa quer alguém para conversar, quer alguém para trocar informação, e você oferecendo um tratamento que realmente dê qualidade de vida, começa uma rede de confiança que é muito difícil não ter êxito, né? É muito difícil, assim, é isso, né? Uma rede humanizada de confiança, de oitivativa, de empatia, né? De verdade, né? Uma pessoa como você, que tem essa experiência de tratamento, há mais verdade que isso? Impossível, né? É uma pessoa que está passando por isso e que está, né, transferindo conhecimento para falar, poxa, você se estiver passando também, você tem que, assim, por favor, experimente, né? Eu comentei assim uns casos um pouco mais complexos, né, de pacientes que tem ali, que exige mais um processo, igual você falou, precisa ter um apoio, às vezes a família não aceita, às vezes o cara é emprego, ele não quer, por exemplo, para mim, é um grande avanço estar aqui falando claramente, eu sou paciente da epilepsia, eu sou paciente da cannabis, porque até então, você fica com aquele medo, né? Você ainda tem aquele preconceito, né? Aquela coisa toda que vem. E a questão também, né, Leandro, dos testes agora, né? Que estão surgindo vários testes no mercado, assim, um mais completo que o outro, o paciente só tem a ganhar, né?
E isso torna mais assertivo o tratamento, né? E vai dar para verificar se o óleo, se o produto da cannabis realmente está fazendo efeito. Então, nisso também estimula a concorrência para que melhores óleos apareçam no mercado, melhores testes apareçam no mercado. E o Tiago vai abrir aqui para a pergunta, né, Tiago? Exatamente, exatamente. Vamos aproveitar esse tempo, porque é muito importante esse bate-papo que vocês estão tendo. Vocês estão falando sobre a condição do paciente como um todo, e para quem está prestando atenção nessa conversa, consegue compreender as dificuldades e verificar oportunidades de colaborar para redução de danos, para acesso ao medicamento e, ao mesmo tempo, para uma melhor qualidade de vida, não só para o paciente, mas para a família, e, claro, também colaborando indiretamente com o médico, com a médica, com a advogada, com o advogado e com, às vezes, o farmacêutico, a farmacêutica clínica. Tá? Eu quero trazer uma pergunta aqui do Fernando. Como lidar com acompanhantes inconvenientes e geralmente ignorantes que dificultam os diagnósticos e o processo através de um discurso de proteção ao paciente? Não, olha, sabe que THC pode gerar esquizofrenia. O paciente hoje que levar qualquer parente ou for um paciente medicinal e perguntar isso no sistema público de saúde, vai receber a seguinte resposta, e aí eu vou pedir para vocês responderem essa questão do Fernando. Eu quero me tratar com cannabis. Você sabia que THC gera esquizofrenia, né? Um estudo antigo que eles utilizam. Então, essa tônica ainda está aqui, né? Eu acredito que através do discurso de proteção do paciente, como dialogar com essas pessoas. Oti, eu não sei se a gente consegue, mas eu deixei umas referências ali no final da minha apresentação. Enviamos aqui. Tem uns vídeos bem interessantes, que acho que é um começo para educar o paciente ali, para ele ver. São vídeos, um que é bem polêmico, que é um paciente de Alzheimer, não, de Parkinson, que é iniciada uma pesquisa com ele, e ele usa através de vaporização. O médico leva lá, o cientista leva para ele fuma, dá 10 segundos, o cara tá tranquilo, parou de tremer, consegue levantar, consegue comer, consegue... Então, são, assim, vídeos bem polêmicos. Não, e interessante também, né, Leandro, que através do acolhimento, a oportunidade também de fazer oficinas, né? Assim, oficinas de acolhedor para acolhedores, sim, oficinas para fisioterapeutas, oficinas percebendo a procura e a dificuldade, formar oficinas mesmo de troca de conhecimento. E isso você vai e dá para perceber quando você está conversando com o paciente, né? Ou com um representante, um curador, um tutor do paciente, né? Unir essas pessoas que estejam criando alguma dificuldade por falta de informação e criar as oficinas. Qualificar, né, o paciente, qualificar o acolhedor, né? Preparar a pessoa responsável, né, pelo paciente, né? Toda a questão de educação do paciente, né? Sim. Então, é igual que você falou, a pessoa viu lá na televisão, passou lá, cannabis é para epilepsia. Ele acha que salvou a vida dele, ele já acha que vai conseguir comprar. Peraí, a hora que ele começa a ver o processo, ele tem que fazer tudo isso. É bem assim, né? Não é tão fácil quanto a gente imagina, né? Leandro, então, vamos meter na conversa aqui também de vocês, porque quando a gente pensa na questão comportamental, é importante começar com calma. Mandei até mais uma dica, além das dicas do Leandro, 7 argumentos para usar com quem ainda não se convenceu sobre os benefícios da cannabis medicinal. Ali é fundamental que se assista, isso é recomendado a todas e todos, assista o Ilegal, documentário Ilegal, a Vida Não Espera, porque se não assistiu o Ilegal, dificilmente vai compreender a burocracia jurídica, qual é o nível de burocracia que nós estamos falando, né? De pessoas que precisam para agora, nesse exato momento, medicamento, e o Estado está dizendo que talvez daqui uns 2 meses você consiga, talvez, se você gastar muito dinheiro, tempo, esforço e tiver paciência com a gente. Isso é muito difícil para quem tem alguém doente em casa ou para quem está, né, em uma condição, né, de saúde delicada, né? Então,
E o interessante, né, Tiago, que a gente, com toda a experiência, né, que o Leandro, na área do acolhimento, na área jurídica, a gente cria caminhos mais leves e fáceis para atalhos, né? Atalhos para tornar essa caminhada possível, assertiva e mais leve. Né? Eu acho que essa expertise, né, faz você ter essa leveza, né? Que muitas vezes a gente aqui falando passa uma facilidade, não, isso foram anos, né, de convivência, de criação de metodologia, estudo, para criar esses atalhos e esses caminhos mais leves, assertivos, rápidos e possíveis. Então, essa questão assim do Leandro, né, com esse recebimento, ele acolhendo esses pacientes, né, fazendo essas oficinas que, com certeza, o ilegal é apresentado, essas oficinas, debates no final. Então, essa questão de troca de informação, né, de empoderamento da pessoa, conhecimento, para ela mesma ter as suas próprias decisões, né, e decisões com base científica, né, decisões com base jurídica, né? Exato, então... exato. Em colaboração técnica. Doutora Ana e Leandro, tem mais uma outra questão. O Paulo Tarso, ele mandou aqui: qual a responsabilidade jurídica do terapeuta / consultor canábico com relação ao acompanhamento do paciente após a consulta médica, né? Porque é isso mesmo, né? O médico deu lá a receita, parabéns, você começou a vitória 1 de 100, né? Porque ainda vão ter outros processos e você achou que era mais difícil conseguir a receita. Nem foi, né? Porque muitas vezes o paciente chega tão degradado que ele precisa entrar numa terapêutica. Para ele chegar e solicitar a cannabis para uso medicinal, muitas vezes já recorreu a outros tratamentos que foram ineficazes. Ninguém quer ter dificuldade de acesso ao medicamento, né? Então, tem que lembrar disso. E aí, respondendo, como é que fica essa relação do acompanhamento? Quem tem, assim, responsabilidade pelo acompanhamento médico é o médico, né? Assim, então, o consultor, para ter essa questão médica, é uma questão bem delicada, assim, né? Porque cabe ao médico dar o tratamento médico, né? Então, é interessante ter essa parceria com o médico, né? Para os dois, em conjunto, dar o melhor tratamento. Porque se um consultor interferir no tratamento médico, enfim, tem um conflito profissional, né? Então, acho interessante o consultor com o médico, porque ele é o responsável pelo tratamento médico. A responsabilidade objetiva é dele, do médico, né? Se a Ana é o médico, mas a família contratou um consultor sem anuência do médico. Aí isso, se algo acontecer, aí eu acho que não... Enfim, eu acho que tem que ser um trabalho conjunto com o seu médico assistente, que ele que tem gerência do tratamento médico, entendeu? Eu não sei se eu fui... Durante o acompanhamento, o acolhedor pode estar ajudando ali, mas o que a Ana falou, a decisão é do médico. O acompanhamento tem que ser com o médico. O que o acolhedor pode estar fazendo é ajudando ali a que ele não interfira, que ele não tenha tantas interferências externas no tratamento, né? Que ele consiga acertar a dosagem especificada pelo médico ali. E o que a gente consegue estar fazendo é um relatório, né? Um diário, né? Um diário, mas sempre contato. Por isso que é bom ter médicos humanistas, né? Médicos mais que, principalmente nessa área do tratamento da cannabis, os médicos que mais se destacam são aqueles que são mais humanos, mais próximos, né? Porque é um tratamento a longo prazo que requer esse acompanhamento, aí entra
o consultor, o que faz o acolhimento, que faz um diário. Já vou aproveitar essa questão, doutora Ana, e já vou fazer uma curva aqui, porque o profissional acolhedor, a acolhedora, a gente coloca humanizado, né? E aí vamos discutir um pouco rapidamente esse conceito e já ir para uma outra pergunta salgada que o Paulo mandou aqui, e aí eu quero ver como é que vocês interpretam. Já vão lendo aí a pergunta dele, porque foi salgado. Eu já tenho a resposta, já. É muito importante. Vamos pensar... Mas essa é a resposta até fácil. Isso, calma que você já dá a resposta. Vamos pensar aqui em outras questões. Nós estamos falando dos acolhedores humanizados, do médico humanizado, da advogada humanizado, mas a gente sabe que são profissões humanizadas, tá? Deixando claro para quem está assistindo a gente, né? E para dizer, desde quando medicina não é humanizada? Desde quando o direito, né, humanas humanizadas? Desde quando, né, ser um a acolhedor, essência, né? essência. Mas nós precisamos reforçar algumas mensagens, porque ali não é somente uma mensagem para o mercado, ou para as empresas, ou para as associações de pacientes e institutos. É para o paciente direto. Ele tem que entender que essa pessoa veio para colaborar e para economizar o tempo, que muitas vezes o médico gasta de 8 a 10 vezes mais tempo, gente, explicando para um paciente como é que o que é cannabis, como funciona o sistema do canabinoide, o que são os canabinoides, qual o tipo ideal, né, se tem ferramentas e tecnologias como teste de DNA ou não, quais são os tipos de produto que podem no Brasil, quanto custa, quanto tempo acredita que isso leva? Muito tempo, e muitas vezes inviabiliza a entrada de médicos no mercado da cannabis medicinal, no ambiente, para auxiliar, porque o médico ele quer sentar, ele quer orientar ao que ele veio fazer, né? Que é medicina, ele pode até orientar, mas se tiver alguém fazendo esse trabalho antes, imagina, com certeza, muito importante, né, doutora? Essa questão do acolhimento, do profissional acolhedor, é interessante também que está aumentando essa área dos cuidadores, né? Por causa dessa crescente doenças como Alzheimer, como, enfim, a população está envelhecendo, está tá ficando mais recorrente. Então, você vê pessoas que são cuidadoras, que são enfermeiras, que não sabem fazer um diário, principalmente agora com o produto da cannabis, que está sendo também muito utilizada no tratamento compassivo, em home care também. Eu tenho decisões de home care com internação domiciliar, que o produto da cannabis está entre os medicamentos. Então, isso ter essa expertise, né? É saber fazer um diário, saber ver uma reação de um produto da cannabis que pode aumentar ou diminuir a dose e falar para o médico, olha, teve essa reação. Então, essa especialização é muito importante, né? Vamos enfim, eu acho que... Vamos para uma outra questão já, doutor, porque eu concordo contigo. Acho que essa próxima pergunta que vem aí tem muito a ver com a questão da profissionalização também, e, claro, a gente precisa entender aqui que nós estamos falando sempre numa forma em que nós possamos mostrar os benefícios dessa planta. Benefício para a ciência, benefício para a saúde, para as empresas. Nós defendemos uma economia, né, de pequenas e médias indústrias farmacêuticas brasileiras, né, empresas que possam gerar emprego, gerar desenvolvimento, gerar pesquisa e desenvolvimento de produtos que se adequem aqui ao país. Nós possamos, de alguma forma, lá na frente, poder cultivar, né, poder processar industrialmente e, com isso, trazer aí para o caixa brasileiro. A gente sempre fala, o preço do preconceito com a planta cannabis hoje no mercado industrial e medicinal está, em média, em 30 bilhões de dólares por ano. É um custo muito alto que a gente tem. Né? A pergunta... Não, eu doida para responder. Eu sei que você está doido para responder, mas deixa eu só trazer a perspectiva aqui para o público geral, porque eles não veem. Eu vou trazer aqui a pergunta, você já vem direto ao ponto para responder, porque a gente tem que fazer o seguinte método, tá? Existe o ambiente legal, existe o paciente que precisa do medicamento agora e o Estado ainda nega, né? Em 2021 para 2022 ainda nega, né? E existe a condição da judicialização para quem pode pagar, para quem, ou então consegue alguém que dê uma força jurídica a respeito do assunto, e existe um ambiente regulado, né? E caminhando para uma legislação que hoje a Bican, que hoje é o Clube Cannabis e outros parceiros também estão reunidos para esse propósito. Agora,
Vamos separar aqui moral de lei, tá bom? Antes de fazer a pergunta, e aí eu deixo isso para quem está assistindo também ter o seu próprio julgo da questão. Muito boa, Paulo. Paulo Tarso mandou a seguinte questão também. As pessoas que entram em grupos de Facebook para vender de maneira irregular óleos de cannabis, sem procedência, e sem qualquer controle de qualidade, essas pessoas estão cometendo algum crime ou o comportamento delas é somente imoral? É crime. Isso daí não tem nem... É crime com defesa difícil. Esse aí, claro, praticamente tráfico, entendeu? E aí, claro que é o seguinte, tem um outro ponto, eu vou aproveitar e vou emendar a pergunta, e eu vou falar isso porque hoje acontece isso muito no Brasil. Associações de pacientes que estão em desenvolvimento vão lá, realmente produzem óleos, dão acesso a pacientes, e eles são depois posicionados como criminosos, né? Ainda dentro da política de drogas brasileira. Queria também ouvir sua opinião, Bruno. Você foi bem seca, bem direta. É crime, ponto. Na Constituição diz isso. Mas eu queria que você trouxesse essa visão. Não há, principalmente por essa falta de responsabilidade, não é nem por uma desobediência civil, que você vê associações que não têm autorização ainda de plantio, mas há tanta responsabilidade técnica que foge da criminalidade, né? Então, se mostra a produção de uma forma responsável e esteja no caminho de ficar mais regular, aí é tudo. Mas essa pergunta, assim, óleo sem procedência, sem controle de qualidade, então isso é praticamente um tráfico, entendeu? Praticamente. Então, essas outras associações que se preocupam, mesmo sem autorização, se preocupam em fazer um produto de qualidade, aí a questão é diferente, entendeu? Aqui eles não estão preocupados, aqui não está sendo medicinal, né? Essa característica da pergunta foge do medicinal. Ela não está preocupada com a saúde do paciente, entendeu? Ela está preocupada só numa questão financeira, com uma substância ilegal, entendeu? Então, isso vai já para um crime de tráfico. Já foi-se o tempo em que no ambiente ainda era necessário ter. Hoje tem esses 7 produtos, né? Final de 2021, 7 produtos hoje de cannabis que vão entrar no mercado, ainda são valores altos, né? Você tem as associações de pacientes já regulares hoje, que de alguma forma têm fornecido um óleo, e claro, ainda tem que melhorar muito os seus processos, as suas boas práticas, porque, né, chegar ao padrão farmacêutico é o que se nega durante um tempo, mas depois faz-se necessário, porque não tem como você entregar o mesmo produto para todos os pacientes, né? Você precisa ter, né, uma coerência. Para isso, existem hoje ferramentas de teste de DNA e outras ferramentas que indicam qual é a marca, não é a marca, qual é o produto que precisa, quais são os canabinoides que estão presentes em cada produto. Isso é uma tendência de nicho para quem trabalha com acolhimento. Leandro, e gostaria também de ouvir rapidamente depois a doutora Ana. Sobre essa questão da tecnologia, isso sim, é fantástico, né? O que a gente tem hoje, só está faltando mesmo a gente ter acesso, né, e recursos, né, que seja de uma forma justa, né? Você conseguir fazer o acompanhamento com o médico, ter uma associação ou uma empresa que te forneça um óleo específico da qualidade que você queira, que não vai faltar, porque já vi também acontecer de às vezes você comprar e aí da próxima vez que você vai comprar a associação não tem mais ou mudou o óleo. Antes fazia essa coisa só voltando um pouco à questão aí que a gente estava falando do Facebook, de vender. Isso aí, infelizmente, foi uma realidade para a gente, né? Eu estou falando assim, como paciente, no começo, o que a gente tinha? Quem aparecesse lá. Então, no desespero, a pessoa vai lá e compra. E acho que hoje em dia já não vem mais ao caso, né? A gente já tem as associações, já temos empresas, temos o pessoal que está fazendo o acolhimento, tem muita informação no mercado. O pior é que a pessoa que acaba comprando esse óleo geralmente é a pessoa que não tem informação nenhuma,
vai lá, compra um óleo, não sabe nem o que é, não sabe como usar, não tem receita, não sabe o que foi extraído. Sim, é triste, né? Que a gente ainda continue com essa metodologia, né? Com esse crime, né? Como a doutora Ana falou. Foi bem taxativa, né? Mas eu acho um absurdo mesmo, que usa a fragilidade de uma pessoa e vende uma ilusão, entendeu? Isso também é bem grave, assim. E outra questão, Tiago, até que eu estava pensando, né, que, por exemplo, os planos de saúde, em decorrência das ações judiciais, estão criando áreas direcionadas a produtos da cannabis, né? E nisso entra a importância do acolhimento dessa área específica, porque são empresas de home care, enfermeiros, cuidadores, enfim, está vindo toda essa cadeia da saúde suplementar, que o produto da cannabis está entrando neles e eles não têm conhecimento. Está sendo forçado, através da judicialização, o produto da cannabis está entrando na saúde privada. E eles, assim, tem um home care que a enfermeira não sabe dosar, não sabe acompanhar, não sabe. E então esse setor também do acolhimento entra para esse treinamento dessa nova classe que está, né, começando agora também a ter contato com essa área, né? Então, é importante saber disso também. Tenho pacientes que, enfim, ganhei em juízo, home care, na modalidade de internação domiciliar, enfermagem 24 horas, a enfermeira não toca no produto da cannabis. Posso já emendar aqui a questão? Quem mandou mensagem aqui para a gente com uma reflexão é o Simon Costa, né? Eu fiquei aqui, Simon, eu falei, vou no português, em Brasil, Simon. Simon, ele colocou o seguinte, mais uma reflexão do que pergunta, sobre algumas questões relacionadas ao acompanhamento farmacoterapêutico, ou seja, acompanhamento do medicamento sendo administrado ao paciente. Existe também a possibilidade, eu acredito, caso o acolhedor seja um profissional farmacêutico, que ele avalie possibilidades de interações medicamentosas e problemas relacionados ao medicamento utilizado. Claro, sempre em contato com o profissional médico. Os profissionais da saúde precisam se somar. Sim, com certeza, hoje o farmacêutico clínico é uma conquista dos farmacêuticos, tem menos de 2 anos essa conquista, acho que até 1 ano, né, em si, e o farmacêutico clínico precisa se empoderar, estar próximo para que ele realmente faça essa parte do acompanhamento. Ninguém melhor do que quem conhece, né, química, quem conhece realmente as drogas e a produção desses fármacos para administração. Lembrando por que é complexo a questão da cannabis medicinal, porque são gotas, você não tem um comprimido ainda, que já vem com a porção exata, você tem a administração que, para muitas pessoas, uma gotinha a mais não faz diferença, faz total diferença. A mãezinha ouviu lá 3 e ela deu 6, a criança vai passar mal na madrugada, ou o vozinho, a vozinha vai passar muito mal. Eu já passei por isso. Eu dei algumas gotas a mais para minha mãe, achei que, por exemplo, né, durante uma terapêutica não dava nenhum problema, ela sentou até em cima do fogão, na mesa, no chão, meu irmão viu isso, ficou preocupado, ele falou, olha como ela ficou agitada. E aí interrompemos a terapêutica no período, porque ele achou muito complexo. Ele falou, esse medicamento não acabado, porque não dá para fazer isso com ela, né? Se tivesse um teste genético, agora tem. Agora nós vamos voltar com a terapêutica também para conseguir, de alguma forma, dar essa qualidade de vida para ela. Infelizmente, minha mãe hoje tem uma doença degenerativa cerebral e nós estamos fazendo acompanhamento, né, dela especificamente. No caso aí, além do farmacêutico clínico, nós temos também profissionais da psicologia, profissionais do serviço social, claro, os profissionais do direito em si, e claro, tem que tomar muito cuidado porque o paciente, todas essas categorias, é importante deixar claro, o paciente vem com as suas outras misérias muitas vezes, tá? Não é somente a doença na família, tem outros problemas, o desemprego, né? Muitas vezes o abandono, ou então alguém que delegou, tem a família inteira, delegou lá para a senhorinha de 70 e poucos anos carregar
o rapaz de quase 2 metros no colo para subir no ônibus, tal. Isso acontece, isso é uma realidade, né? Então, são muitas as categorias, mas o farmacêutico clínico tem altas vantagens aqui e deveria ocupar o seu lugar no ambiente da cannabis medicinal para auxiliar mais ainda o paciente. E, Tiago, só para complementar, né, que o tratamento com a cannabis medicinal se ganha muito em juízo contra planos e SUS, enfim, por causa que é considerado um tratamento complexo, né? Então, pela complexidade, tem que ter todo o cuidado, né? Então, como eu tinha dito antes, né, no home care, quando você menciona o tratamento com o produto da cannabis, isso mostra mais complexidade, isso demonstra também a maior necessidade do home care na modalidade de internação domiciliar. Então, o tratamento também ajuda a convencer o juízo nesse home care. E eu estou aqui destacando que está sendo utilizado cada vez mais, né, nas internações domiciliares, nos tratamentos compassivos, nas internações de transição, e os profissionais de saúde não estão sabendo lidar com isso, né? Se você vai, igual um paciente cliente meu com esclerose múltipla, foi internado em emergência no Samaritano, levou seu óleo, entendeu? Os médicos estranharam, as enfermeiras estranharam no prontuário. Então, isso, e ele não usou o óleo na internação, entendeu? E porque a enfermeira não sabia dosar, não sabia como complementar, enfim, ele não estava conseguindo falar com o médico assistente dele, o médico do samaritano responsável Ou seja, o pelo paciente ficou CTI, sentindo dor, né? Ele sentiu dor, né? O paciente não pôde aplicar a terapêutica, que inclusive é recomendado pela OMS e pela ONU, para que você utilize antes da morfina, né? Para que você não aplique morfina no paciente, porque prejudica o metabolismo e utilize cannabis. Ou seja, né, o desconhecimento técnico impediu o paciente de dar continuidade a uma terapêutica. E parou. Ele parou o tratamento. Você arranca, olha que terrível, você arranca o medicamento. Imagina você está no meio de uma terapêutica, consumindo durante meses o medicamento e você corta de uma hora para outra. Você vai ter vários problemas, né? Você vai ter o medicamento que ainda está no seu corpo ali, ele precisava ser retirado, ou seja, tem prejuízos de diversas formas para o paciente, né? Ele acaba sempre sendo o foco da atenção e o acolhedor, a acolhedora vem para essa perspectiva. Eu quero ir aqui para uma outra questão. A gente já está chegando ao nosso final, teremos mais 5 minutos, e aí eu vou pedir mais alguma atenção de vocês para algumas perguntas. No caso, nós recebemos aqui mais algumas, que perguntam o seguinte: quais as perguntas geralmente próximas ao correto no caso de transtornos, de patologias? Como é que a gente pode questionar, né, os médicos? Como é que a gente pode, de alguma forma, trazer essa questão à tona e ouvir os médicos, saber se eles sabem do assunto e tentar esclarecer? Quem perguntou isso foi a Agnes Ferreira. Tem alguma sugestão? Acho que é isso, né? Cursos, oficinas, mas o mais importante também é fazer oficinas com esses profissionais de base, que estão diretamente ligados ao paciente, que são os cuidadores, os enfermeiros, os fisioterapeutas, enfim, quem está ali direto com o paciente, entendeu? Que eu acho que com esse conhecimento também de base, ele transcende para os médicos que não têm esse contato direto com o paciente. Mas eu acho que tudo é educação mesmo. Vamos aqui para o Leandro. Leandro, estão perguntando sobre familiares. Familiares são bons acolhedores, poderiam, de alguma forma, ser treinados, orientados para prestarem serviços em associações de pacientes, em empresas, em institutos e outros grupos de acolhimento? Faz algum sentido gerar esse tipo de relacionamento com famílias que já passam pela situação? Com certeza, né? Eu acredito que já é meio caminho andado aí, né? Quando você já tem uma interação ali com o tratamento, você já sabe, você já procurou conhecimento, já tem uma educação. E voltando só àquela questão da interação medicamentosa, é um fator que é muito importante, sim, a gente avaliar. Então, a área de farmácia, da especialização, das outras áreas de saúde, é muito importante, assim, são muito bem-vindos.
Por que que eu estou falando isso? Muitas vezes, quando você vai numa consulta, a consulta é 1 hora, mas você não fala 1 hora, não dá tempo de você falar. Muitas vezes o médico sabe ali o medicamento que você toma, mas ele não vai te orientar se você vai ter se você tiver uma interação, não tem como, não tem tempo, você não tem tempo, né? Então, assim, ou você pesquisa isso por conta própria, ou vai atrás de um acolhedor, igual você falou, a parte da farmácia, igual a Ana estava falando, a pessoa do home care lá tem toda a estrutura, tem, sabe, para estar fazendo esse acolhimento, para estar fazendo essa dosagem de forma correta, mas não faz. Muitas vezes é contra, por falta de conhecimento ou porque realmente não quer, né? Perfeito, perfeito. Doutora Ana, o Paulo está perguntando aqui, ó, o cirurgião dentista, se for pós-graduado em cannabis medicinal, pode prescrever produtos à base de cannabis? Antes de você responder, eu vou trazer aqui uma luz. Não importa se você tem curso de graduação, cannabis medicinal, até porque não tem cursos hoje de especializações reconhecidas pelo MEC ou cursos de especializações que garantam conhecimento profundo a respeito desse assunto. Então, o cirurgião dentista por si, ao meu ver, se eu estiver errado, a doutora não vai dizer agora. Não, é dentista, cirurgião dentista, enfim, já pode prescrever cannabis, independente de ter pós-graduação. Ele a Anvisa está concedendo autorização excepcional de importação com base em receitas, né? E de dentista, que foi uma grande vitória, né? Disso, né? De ter conseguido. Por causa das complexidades, de questão de bruxismo, dor, né? Então, foi demonstrado isso, a Anvisa, né? A necessidade do tratamento com a cannabis, enfim, aí está sendo concedido, sim, a autorização excepcional de importação. Então, vamos para a última questão aqui, e que eu gostei também muito da pergunta que o Simon, novamente, ele pergunta aqui para a gente, lá no formulário. Quais são as melhores ferramentas que podem ser utilizadas para tornar o acolhimento eficaz, porém manter a humanidade do atendimento? Eu posso começar aqui? Simon, existem algumas ferramentas que são fundamentais. O primeiro é o ser humano. Nada vai substituir um ser humano lidando com o outro, entendendo as dores, entendendo o momento do outro e principalmente a urgência, né? Porque binários não costumam servir nesse caso, né? Visões binárias, eu digo é 0 é 1, né? Ou o paciente não conseguiu o problema dele ou ele conseguiu, parabéns. Não, existem muitos implicantes no caminho que vão dificultando, como a gente já viu aqui. O primeiro contato, quando ele quer ter acesso, que ele viu lá no programa de TV, quando ele chega no posto de saúde, ele ouve não, depois ele vai ouvir outros profissionais dizendo é caro, ele vai ver que tem uma série de situações acontecendo, e aí existem ali algumas outras ferramentas que nós estamos trazendo. A primeira ferramenta é o acolhedora. Essa figura é muito importante, por isso nós queremos formar, pelo menos no Brasil, agora em 2022, mais de 100 profissionais para colaborar com as instituições que existem hoje, aqui pelo Clube de Negócios Cannabis, juntamente com a BICAM, Associação Brasileira das Indústrias de Cannabis, também com a Camacan, né, com a Câmara de Arbitragem para a Saúde, também para a Cannabis Medicinal, né, que se relaciona muito com o paciente, com as empresas, né, e consegue, de alguma forma, fazer mediação em casos de conflitos e arbitrar em casos de contratos específicos empresariais, muitas vezes, né, e por meio de outros parceiros que vão vir. O Leandro Negretti vai colaborar com a gente. Então, saibam disso, nós estamos aqui pensando que as ferramentas começam primeiro com o humano, e depois, em segundo momento, as ferramentas precisam extrapolar para o ambiente tecnológico, né? O que nós estamos sugerindo, por exemplo, e vamos sugerir nos cursos de acolhimento, são algumas ferramentas. Uma delas, a principal, é o teste de DNA para canabinoides em organismo humano, né? E já existem ferramentas. Então, hoje a gente sabe que tem uma empresa, inclusive brasileira, né, que está fazendo esse trabalho. Em breve, com a autorização deles, nós vamos poder depois contar para vocês que empresa é essa, que está chegando com um teste já genético mais avançado do mundo. Isso auxilia muitas vezes o paciente, não é o médico, porque se você chegar no médico já com o teste de DNA, sabendo quais são as características, os canabinoides que o seu corpo vai precisar, é medicina personalizada, nós estamos falando.
E isso vai facilitar muito o entendimento para descobrir qual é o produto, porque não é o paciente que tem que descobrir o produto, entendeu? Quem tem que descobrir o produto ali é o teste de DNA, especificamente. Então, ou seja, uma ferramenta auxiliar. Existem outras ferramentas que também testam produtos de cannabis, mas eles são equipamentos caros ou muitas vezes estão restritos a algumas universidades, a alguns centros de pesquisas particulares, né, também, mas nós podemos depois deixar dicas na parte de baixo dos vídeos, no canal do YouTube do Clube de Negócios Cannabis, tá? Para que vocês possam acessar. E, claro, né, nós vamos recomendar outras ferramentas que têm a ver com o trabalho, desde aplicativos para controle de medicamento, a acompanhamentos de ferramentas básicas, como planilhas mesmo, né? Você tem que ajudar o paciente antes, durante, até a estabilização do medicamento, porque se ele não faz, por exemplo, um teste de DNA, que é o que acontece até hoje, 99% dos pacientes de cannabis, pouquíssimos têm acesso a essas ferramentas, e agora vai mudar, esperamos que mude um pouco esse cenário e facilite o acesso, né? Ele geralmente tem um período de adaptação e pode sofrer de alguma forma com a introdução do medicamento de cannabis. Minha mãe, durante 6 dias, ficou sonolenta, comendo, dormia, foi bem complicado, né, para fazer a administração e mostrar para minha família que estava tudo bem, é isso mesmo, ativar o sistema endocannabinoide dela era assim, porque ela não estava acostumada, né, com os canabinoides sendo acessados, os endocannabinoides sendo acessados dessa maneira, tá bom? Então, é isso que eu quero comentar especificamente. E outras ferramentas a gente pode conversar depois, em particular, e nós traremos aqui nos cursos também, tá bom? É isso. Tem mais alguma recomendação, Leandro ou doutora Ana? Ou vamos para o nosso grande finale? Não, só agradecer, Tiago, essa oportunidade de divulgar informações, né? A gente também, a Camacan, junto com a Abican, já está providenciando, estudando, né, congressos, que venha a área da saúde privada, venha a Secretaria de Saúde também, para a gente divulgar toda essa oportunidade de conhecimento, esse acolhimento, mostrar para a Finansaúde, para a Abrange, principalmente a saúde privada, né, que eu estou vendo esse crescimento e essa dificuldade, onde os pacientes estão sendo prejudicados por essa falta de informação. E a Bican, como embaixadora, né, de informação, né, Tiago, você faz um trabalho incrível de democratizar as informações. Então, a gente, através de congressos, seminários, oficinas, juntar jurídico, regulatório, enfim, o paciente só tem a ganhar, né? Somos um grupo imenso trabalhando, né, para desenvolvimento, para trazer os benefícios da planta cannabis com consciência, né? Não é com loucura que nós vamos conseguir provar que é medicina, provar que realmente tem resultado, e nada melhor do que trazer gente que apoia o paciente. Se não apoiar o médico, se não apoiar o paciente, como é que nós vamos ter um ambiente de cannabis medicinal para a saúde de, pelo menos, nós calculamos, pelo menos 18 a 20 milhões de brasileiras e brasileiros que poderiam já ter acesso a um produto, gerando economia, gerando emprego, gerando desenvolvimento do mercado brasileiro, que é o maior da América do Sul, né? Representa 33%, ou pelo menos pode vir a representar 33% de todo o mercado de cannabis medicinal do hemisfério sul do planeta, né? Então, ou seja, a gente também tem que prestar muita atenção nos pontos relacionados à carreira, ao desenvolvimento humano, e espero que vocês que estão aí do outro lado tenham colaborado, esse conhecimento tenham colaborado, né, para que vocês possam pensar como é que eu posso ser um acolhedor, uma acolhedora. Então, estejam conosco no Clube de Negócios Cannabis, nós teremos cursos, nós vamos poder orientar e falar sobre esse assunto. Eu quero agradecer, então, de baixo para cima, ao Wilder Andrella, né, que é coordenador de eventos aqui também, que colaborou com o apoio desse evento, o Simão Costa, que trouxe perguntas inteligentíssimas aqui, esperamos conhecê-lo muito em breve, o Rafael Logatti, que também chegou aqui mais cedo, a gente não conseguiu ainda conversar, né, mas por favor, né, depois conversamos, o Paulo Tasso também, que lançou questões muito pertinentes e provocativas, né, para a gente falar sobre o óleo clandestino, pode, não pode, moral e legal, e como é que fica essa história no meio paciente, que ele só quer ter acesso ao produto, né? O Juliano Vieira Gonçalves, que já é nosso conhecido, Juliano, doutor Juliano, o Fernando Guedes, o nosso diretor financeiro, e também é ele que sempre nos dá o apoio
para que o Clube de Negócios Canabusiness aconteça. É a Carol Aguiar, que é a diretora de Relacionamento e Comunidades da Abican, a Andréia Padetti, que está chegando também, né, para trabalhar agora no mercado da cannabis medicinal, principalmente na parte de educação. O Leandro Negretti, que fez essa apresentação, muito obrigado. Doutora Ana Carvana, né, e aos demais que vão assistir agora esse material e que com certeza vão se inspirar. Antes de finalizar, eu só quero dizer para vocês que o Clube de Negócios Canabusiness, ele tem por objetivo ser uma atmosfera física e também virtual, para que a gente consiga gerar uma educação profissionalizante para quem quer trabalhar, empreender ou investir nos mercados da cannabis medicinal e do cânhamo industrial. Nós não falamos só o mercado da cannabis, são diversos mercados. Nós estamos aqui num ambiente que nós pedimos melhor regulação, regulamentação do que não existe, do que já existe, e aí sim, legislação, né? Nós somos uma rede hoje de networking qualificada, espalhada em diversas capitais do Brasil, com células nas Américas, não só América Latina, e estamos focados em gerar essa educação e negócios com a planta cannabis, para quem quiser acompanhar e para quem quiser aprender. Então, não tem nenhum mistério. O clube ele realiza e oferece aos profissionais palestras como essa, workshops e cursos, além, né, de prepararmos missões técnicas empresariais. Agora, com a redução da pandemia e, claro, com todos os protocolos de saúde sendo aplicados, nós pretendemos voltar a ter missões e viagens e ações para conhecermos empresas no Brasil e fora do Brasil, no Uruguai, nos Estados Unidos, no México, na Argentina, na Colômbia, em diversos outros lugares onde nós pudermos levar esses grupos para aprender e trazer para a cultura aqui do Brasil informações. Porque em breve, dentro de 1 ou 2 anos, o mercado da cannabis estará totalmente a milhão aqui no Brasil, industrial e medicinal, juntando 21 setores econômicos. Bom, sobre a apresentação que vocês viram aqui hoje, como vocês sabem, nós falamos com a doutora Ana Carvana, Ana Isabel Carvana. Ela é advogada e especialista em, muitas vezes, colaborar diretamente com o paciente para que ele tenha acesso via planos de saúde, via a justiça, né, via saúde, o sistema público de saúde, ao medicamento de cannabis medicinal. Ela tem mais dezenas e dezenas de processos de pacientes que a procuram exatamente para isso, para resolver, né, primeiro, para mediar essas relações com, muitas vezes, as empresas, né, planos de saúde ou empresas de cannabis que forneceram produtos, mas não deu certo, por exemplo, há também mediação empresarial, como já tinha contado. E o Leandro Negretti, que é Relações Públicas, que é paciente de cannabis medicinal há muitos anos, que conhece a realidade pelo maior ângulo possível, né? Hoje, ele consegue ter acesso à planta para produzir o próprio medicamento, mas ele mesmo reconhece que, né, não é ideal, não seria esse rito, ele é bacana, interessante, mas ele precisaria do medicamento de uma forma mais fácil, né? E trouxe para a gente aqui a experiência como acolhedor, né? Como nós podemos pensar esse profissional, essa nova carreira, essa nova função, e quem tiver interesse pode procurar aqui, então, o Clube de Negócios Canabusiness. Então, ó, segue a gente aí nas redes sociais também, porque nós colocamos os vídeos, os conteúdos e todos os materiais em vídeo para vocês acompanharem lá. E também fazemos os convites para as próximas palestras, porque cada palestra que nós fazemos, trazemos quem vai ajudar a desenvolver carreira e também vai pensar em desenvolvimento de empresas, startups, pequenas, médias empresas ou conduzir negócios, tá bom? Então é isso. Quero agradecer mais uma vez, então, a presença de vocês. Quem vai assistir posteriormente, tem aqui embaixo as informações, se cadastre e também estejam conosco nas próximas apresentações. Obrigado mais uma vez, boa noite, doutora Ana, boa noite, Leandro, e boa noite às demais e aos demais que estão aqui com a gente. Obrigado, doutora Ana, obrigado, Tiago, obrigado a todos os presentes aí mais uma vez. Obrigado pela oportunidade, uma ótima noite a todos. Boa noite a todos.